Oi! Esse é o nosso 8º episódio da série Conversão. Eu desejo que você faça uma linda experiência de cura interior através dessa mensagem. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho e clique no joinha, para que a nossa mensagem possa ser levada para muito mais longe e chegar a muitas outras pessoas que talvez também precisem ouvir essa palavra. E o tema do nosso episódio de hoje é a cura do seu sofrimento. Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Foram então a Betsaida, trouxeram um cego até Jesus e suplicaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus levou-o para fora do povoado, aplicou-lhe salivas nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou: "Vês alguma coisa?" Erguendo os olhos, o homem disse: "Eu vejo as pessoas como se visse árvores andando." Jesus impôs-lhes de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus o mandou para casa e disse-lhe: "Não entres no povoado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou me deter em pequenas partes dessa passagem para que a gente possa refletir. Mas é importante que cada um de nós entenda aquilo que acontece em relação a isso. Um pouquinho antes dessa passagem, Jesus vai dizer para eles: "Abri os olhos e tomai cuidado com o fermento dos fariseus." Eu gosto muito de uma das formações que eu participei lá atrás, em 2004. Uma palestra de Padre Jonas, do Monsenhor Jonas Habib, e ele dizia que, para os dias de hoje, o fermento dos fariseus, na maior parte das vezes, é o desânimo. Então, o que Jesus quer, talvez, dizer para nós hoje, seja cuidado com o desânimo. Cuidado com você não desanimar da vida, da sua vida. Cuidado para você não desanimar com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu trabalho. Cuidado para você não desanimar com a igreja, com as coisas que você faz. Cuidado com o desânimo. O desânimo, ele pode realmente nos tirar de Deus. O desânimo realmente ele pode nos tirar aquilo que temos de mais precioso. E é nesse intuito que nós precisamos começar essa passagem da cura desse cego. O primeiro ponto que a gente precisa reforçar, e que ele é só o começo do primeiro versículo, é: foram então a Betsaida. Não é esse cego que vai até outra cidade atrás de Jesus. É Jesus hoje que vai até onde nós estamos. Jesus está chegando até você através desse vídeo. Receba essa visita no dia de hoje. É assim que Jesus faz. Jesus foi com seus discípulos e com aquela multidão que o seguia até Betsaida. E diz que trouxeram um cego até Jesus. Trouxeram. Atenção, esse cego não chegou lá sozinho. Esse cego não foi pelo barulho da multidão, não. Ele tinha amigos. Amigos que, diante daquilo que ele mais precisava, levaram ele até Jesus. A nossa grande pergunta ela precisa ser justamente essa: se nós hoje talvez tenhamos amigos que nos levam para próximo de Jesus. Que quando a gente tem a nossa maior dificuldade, a dele, talvez a cegueira, pelo menos aparente, levaram ele até Jesus. Será que nós temos pessoas que têm nos levado até Jesus? Pessoas que, diante das nossas limitações, nos levam até aquilo que é a solução? É importante nós entendermos isso. É importante que nós tenhamos vontade de ir até Jesus. Ele era cego, mas talvez ele já tivesse ouvido por tantas e tantas vezes sobre esse tal Jesus que estava passando e estava curando tantas pessoas. Talvez ali tenha havido um pedido da parte dele, ou talvez não. Talvez realmente os amigos tenham convencido ele
de ir até Jesus. O importante é que eles estavam diante de Jesus. Eles foram até Jesus. E eles suplicaram que o tocasse. A súplica, pedido realmente de oração, de maneira confiante. Eles pediram para que Jesus colocasse a mão naquele cego, que o tocasse. Mas quando a gente fala de tocar, tocar não é algo que... não é um esbarrar, não é só um empurrar, não. Tocar alguém é sinal de intimidade. A gente não toca alguém se a gente não tem intimidade, porque senão isso vai ser um grande problema até. Isso é uma falta de respeito. Mas ali havia intimidade. Mas como assim? Eles nem conheciam Jesus, Jesus conhecia. Eles já tinham ouvido falar tanto de Jesus e eles desejavam estar tão próximos de Jesus que aquilo lhes dava intimidade. E Jesus, ele já o conhecia. E é por isso que diante dessa súplica para que o tocasse, então o que Jesus faz? É bonito quando a gente lê, porque São Marcos, quando ele escreve o Evangelho, e daí o que acontece? Não é o mais novo evangelista, mas é o dos evangelhos mais novos. E o que acontece? Ele só conta como acontecem as coisas. São Marcos ele não fica lá analisando por muito tempo. É diferente do Evangelho de Lucas, que era um médico, doutor, e que ficou pensando em cada uma das coisas, escrevendo detalhes. Não, São Marcos ele não escreve detalhes. Mas ele narra aquilo que aconteceu, e é bonito que mesmo nesse narrar a gente consegue perceber detalhes. Porque com Deus é assim. Deus ele se manifesta em coisas grandiosas sim na nossa vida. Mas Deus se manifesta principalmente nos pequenos detalhes. É no dia a dia, na pouca coisa. É naquela atitude lá pequenininha. É aí que Jesus se manifesta na nossa vida. É assim que acontece a graça. Jesus toma esse cego pelas mãos. Sabe o que significa tomar um cego pelas mãos? Eu não sei se você já precisou conduzir alguém cego, alguém com dificuldade de visão, mas normalmente o que a gente acaba fazendo é tomando esse cego erroneamente pelo braço, né? A gente toma ele pelo braço para a gente poder conduzir, para a gente ter um maior controle dele. E isso para o cego é muito ruim. Sabe por quê? Porque no fundo, quando eu o tomo pelo braço e eu o conduzo para onde eu quero, eu estou cerceando toda a liberdade daquele cego. Porque a partir de então, eu passo a ter o controle. Quando eu tomo um cego pela mão, quando eu dou a mão e ele me dá a mão e eu vou andando, ele vai escolhendo como ele vai ser conduzido. Ele vai dando os seus próprios passos. Ele vai sendo conduzido por aquilo que ele percebe que a minha mão está fazendo, mas ao mesmo tempo dentro da sua liberdade. Se ele quiser soltar a mão, ele consegue. Se ele quiser fazer outro caminho, ele consegue. Então ele se sente livre. E sentir-se livre é algo que a gente busca. Tá certo que muitas e muitas vezes nós temos buscado isso de forma errada, em lugares errados e através de coisas erradas. Mas no fundo, a nossa alma, ela tem sede de liberdade. Porque liberdade foi algo que Deus nos deu lá no início, a ponto de nos deixar escolher. E Adão escolher então comer do fruto da árvore do meio, Eva escolher comer do fruto da árvore do meio. E diante disso, Deus não cerceou a liberdade deles. Nós, quando nos sentimos presos, nós nos sentimos irritados. Pensa se alguém agora te pegasse, te segurasse e não te soltasse, não te deixasse fazer as coisas que você quer. Inicialmente pode parecer uma brincadeira, mas depois de alguns segundos isso irrita profundamente a cada um de nós. Porque nós queremos nos sentir livres e Jesus dá essa liberdade ao cego. Jesus toma o cego pela mão. Jesus dá a mão para ele. É um convite. O cego vai com Jesus, vai seguir Jesus, vai acompanhar Jesus se ele quiser. Ele não é obrigado. Jesus não tomou ele, tomou o controle da vida dele. Não. O maior erro nosso é achar que na nossa vida tudo já está traçado, sabe? Que Deus já fez tudo, já escolheu tudo, como se a gente fosse simples marionete. Não. Sabe por que não? Porque Deus nos ama. Se você fica tentando controlar o que alguém faz, dificilmente isso significa que você ama. Dificilmente.
Talvez até seja por questão de coisas que já aconteceram no passado, por perder a confiança. Mas, por mais que tenha havido perdão, ainda não se fluiu o amor. Porque quando a gente ama, o mínimo que a gente faz é deixar essa pessoa livre e entender de uma vez por todas que o amor é resposta de quem mesmo livre quis ficar. Porque às vezes a gente acha que tem que segurar, que tem que fazer de tudo para... Não. Uma resposta de amor significa que mesmo livre eu desejei permanecer. Isso é amor. Às vezes, e por muitas vezes, nós crescemos, e aqui eu quero fazer até uma crítica livre. Crescemos com os livros e os filminhos da Disney. E nós acreditamos que tudo é assim, um conto de fadas, e que tudo é bonito, e por mais que tenham problemas, esses problemas são bem levinhos, e daqui a pouco tudo vai estar resolvido, e nós vamos chegar no final e viveram felizes para sempre. Felizes para sempre é céu. Sempre é eternidade. Felizes para sempre não é aqui não. A vida é passagem. Já diria Santa Teresinha, a vida é um sopro. Curtinha, breve. É isso que nós precisamos começar a compreender. Felizes para sempre é viver o céu para sempre. Porque não tem como ser feliz no inferno. E para eu viver o céu para sempre, eu preciso começar ele aqui. Mas começar ele aqui é olhar para o exemplo de Jesus. É dar a vida. É se consumir por inteiro. O céu aqui não é o oba-oba das coisas. Que mesmo o meu sofrimento é salvífico. Traz salvação. Me traz um tempo novo. É saber que no meu sofrimento eu posso uni-lo aos sofrimentos de Cristo na cruz. Colocar ali com Ele as minhas dores. O maior erro hoje da grande maioria dos pais é querer poupar o filho de todos os sofrimentos. Nós temos visto crescer uma geração que na sua grande maioria é imatura, egoísta, vive fora da realidade e que diante dos primeiros sofrimentos perdem a base, perdem o chão, perdem todo o rumo de vida, porque a vida foi construída diante do felizes para sempre. Nós temos que entender que não é assim que funciona. E o maior erro é porque nossos pais, eles querem poupar dos filhos que eles sofram o que eles mesmos sofreram. Que os filhos sofram aquilo que eles sofreram. Eles só esqueceram de entender que eles se tornaram a pessoa que se tornaram justamente por conta dos sofrimentos. É o sofrimento que traz maturidade. É o sofrimento que traz robustez. Uma criança, quando ela cai e ela quebra o braço, a gente passa o gesso. E isso, na verdade, até hoje é difícil, porque a gente fica procurando, né? Coisas mais fáceis, mais bonitinhas e assim por diante. Mas lembro-me quando criança a gente passava o gesso e todo mundo queria escrever, deixar uma mensagem de carinho para aquela pessoa. Às vezes, até tirar uma com a cara dela ali no gesso. As pessoas nem andavam mais com o gesso branquinho, né? Eles eram cheios de escritos. Mas quando esse osso ele se regenera, ele não vai ficar igualzinho. Ali vai ser depositado cálcio, ele vai formar de novo, ele vai colar de novo, só que ele vai ficar um pouquinho mais grosso.
É como se o corpo entendesse que ali agora tem que ficar um pouquinho mais firme. Então se deposita um pouquinho mais ali. Mas ele rapidamente se regenera, toca a vida. E daí, na mudança de tempo, né? A gente brinca porque dá aquela dorzinha naquele lugar e a gente brinca, vai chover hoje. Mas se lá, quando já está bem adulto, quase chegando à sua idade aí, de uns 40, se essa pessoa cai e quebra um braço, ele demora bem mais tempo para se refazer. Quando se refaz? Porque às vezes é preciso colocar placa, é preciso buscar tantas alternativas, é preciso bastante tempo. E quanto mais velha vai ficando uma pessoa, isso vai demorando mais tempo. Tenho certeza que você já entendeu o que eu quero dizer com isso. Quando criança, sofre, o nosso coração vai se regenerando. Ele tem uma capacidade maior. Porque quando criança, a gente ainda não entendeu a maldade do mundo, a maldade dos outros. Talvez ainda quando muito pequeno, a gente não tenha comido a fruta da árvore do meio. Mas depois, com o tempo, os nossos olhos se abrem e a gente começa a se ver nu, sozinho, e a gente começa a perder essa noção. Quando o sofrimento acontece para uma criança, para um adolescente, para um jovem, ele vai se regenerando. Mas quando essa criança, esse adolescente, esse jovem cresceu poupado de todos os sofrimentos e de todas as dores, num mundo que não existe, e ele experimenta o primeiro sofrimento quando adulto, a capacidade de se regenerar e de se levantar de um sofrimento é bem mais difícil. É bem pior. Talvez se hoje você é pai e mãe, tem crianças, é lógico que você não vai causar sofrimentos a eles. Jamais. Não vai deixar eles sofrendo nas situações de maneira a serem penalizados, traumatizados, jamais. Mas entendam que os pequenos sofrimentos do dia a dia fazem eles serem melhores. Então você está falando que meu filho tem que sofrer? São coisas simples. Hoje as crianças muitas vezes ficam diante da tela o tempo todo. Na nossa época de criança, a gente saía brincar na rua. Brincava de queimada. Como era triste quando a gente era queimado. Às vezes a gente era sempre o primeiro. Às vezes a gente era bom em uma coisa, mas não era bom na outra. Aquele sofrimento, se bem trabalhado, se naquele momento nos é falado que é assim mesmo, que tem coisas que nós somos bons e tem coisas que não somos, se naquele momento a gente entende que a gente não precisa ganhar todas, se naquele momento a gente entende que a gente não precisa ser o melhor da sala, mas que a gente não precisa se acomodar onde a gente está, que a gente pode sim ser um pouco melhor. Como isso nos edifica, como nos ensina a lidar com as dores. Se aquele carrinho que quebrou, ele não for reposto rapidamente. Eu tenho um carrinho de controle remoto. A única coisa que eu deixei de brinquedo de quando criança. Ele fica, inclusive no meu quarto, bem acima da minha cama. Aquele carrinho de controle remoto, ele tem um valor muito grande para mim. Primeiro por conta de que eu me lembro muito pequeno quando ganhei. Foi antes dos meus 7 anos, porque ainda não tinha minha irmã. E eu me lembro brincando com o meu pai na área de casa.
E a primeira vez que eu fui brincar, eu dei uma batidinha nele na parede. E daí meu pai explicou, olha, vai devagarzinho, não bate, porque senão ele pode quebrar. Mas toma cuidado com isso. E dessa forma foi. Eu tomava um cuidado imenso com aquele carrinho. Então brincava, mas não deixava ele bater de jeito nenhum. Eu lembro que até deixei os meus primos brincarem com ele. Lembro que um deles bateu o carrinho, fiquei bravo na hora, né? Vamos parar de brincar. Não aconteceu nada. Mas um dia ali, querendo alguma coisa, não vou me lembrar o que era. Eu lembro que eu ouvi um não. Agora não pode. Eu lembro que eu fiquei bem bravo e fui brincar lá. E daí eu catei o carrinho e para poder romper, né, na minha rebeldia de criança, eu e pá na parede. Quebrou a rodinha. Na hora chorei. Eu lembro que meus pais vieram, pegaram o carrinho. Lembro que meu pai tentou consertar, falou, olha, não consegui, mas vamos ver se depois a gente consegue. E daí ele me devolveu o carrinho, a rodinha, e falou para eu guardar. Aquele momento de eu pegar aquele carrinho com aquela rodinha foi muito sofrido. Porque eu sabia que aquilo estava acontecendo pela minha rebeldia. Por eu não ter ouvido, por eu querer as coisas do meu jeito. Isso hoje quase não acontece, né, com as crianças de hoje. Isso não é da minha época, né? Eu que era assim. A gente nem vê, criança nem faz hoje, né? Mãe, a birra, não. E eu lembro que depois disso houve uma conversa. O carrinho foi colocado de novo na mesa, minha mãe e meu pai. Não tinha conserto. Não tinha como comprar outro, porque era caríssimo, né? Mas que a gente podia guardar. Assim que pudesse, assim que a gente tivesse oportunidade, na nossa próxima comemoração, tinha ganho o Dia das Crianças, ia ser de Natal. Quem sabe se eu pedisse um carrinho, eu pudesse ganhar algum carrinho. Eu guardei aquele carrinho. Eu guardei aquele carrinho para eu poder entender que muitas vezes, e na maior parte delas, o sofrimento meu, ele é causado por mim mesmo. Pelas minhas escolhas. Já crescido, eu lembro de ter visto uma oportunidade na internet de comprar a rodinha. Até pensei, né? Vamos restaurar ele. Mas eu decidi que não. Que ele ia ficar com a rodinha quebrada. Inclusive uma delas, na mudança eu perdi. Mas eu tenho uma delas quebrada. E ela fica lá. Naquele sofrimento de criança, eu comecei a entender algumas coisas que hoje me fazem um sentido muito grande. Que tem perdas que são irreparáveis. Que algumas perdas, elas não são irreparáveis pela ausência da pessoa, mas elas são irreparáveis pela ausência de bons momentos vividos. Comecei a compreender que muitos dos meus sofrimentos, eles são causados em momentos de rebeldia do meu coração. Por um coração ferido, por um coração egoísta, por um coração mimado, mesquinho, irritadiço, inconsequente.
eu comecei a entender que toda cegueira, assim como do homem dessa passagem, ela nunca começa de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. Quando a gente começa a deixar o sofrimento de lado, a fingir que não está vendo, a não trabalhar sobre isso, a vamos tocar a vida e fingir que está tudo normal, essa ferida só tende a ficar maior, só tende a infeccionar mais. Talvez forme casca, talvez feche por fora, mas por dentro vai causando uma podridão imensa, até o ponto de não ter mais o que fazer. Irmão, não tenha medo de tocar o seu sofrimento no dia de hoje. Quem te faz sofrer é quem? É seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, aquela pessoa que trabalha com você, seus pais. Não vá deixando os seus amigos, não deixe de lado. Não deixe essas pessoas de lado como se elas não estivessem aí, porque você nunca vai curar a ferida. E essa ferida vai te apodrecendo por dentro. Ali, naquele carrinho quebrado, eu comecei a entender de que eu não era o centro do universo, de que o dinheiro dos meus pais não era infinito. E mesmo se fosse, talvez eles até tivessem o dinheiro para comprar outro na época, não sei. Eu era muito pequeno. Mas o fato de não comprar e de permitir com que eu lidasse com aquele sofrimento, de ver o carrinho que eu havia quebrado, me fez ser uma pessoa melhor. Quem me dera se fossem tantos outros carrinhos que eu tivesse quebrado. O sofrimento, ele vai nos edificando. Eu sei que tem gente que agora deve estar achando o cúmulo do absurdo eu falar sobre sofrimento e falar sobre amá-lo. Mas não tem como. É olhar para a vida de tantos e tantos santos e compreender que foi no sofrimento que eles foram formados, no sofrimento que eles foram purificados e santificados. É quando eu olho para o sofrimento de Francisco de Assis, de Clélia Merlone, de Teresinha, de Teresa, de João da Cruz, de Lázaro. É quando eu olho para o sofrimento deles que eu começo a entender o quanto Deus é capaz de fazer. E não pensem em vocês que porque a gente está seguindo Jesus, Ele vai catar a gente pelo braço e vai falar: vem aqui porque eu vou acertar tudo a sua vida. Não. Quando a gente pedir e a gente disser que a gente quer, Ele vai estender a mão. Hoje, Jesus te toma pela mão. Dê a mão para Jesus. Faça aquilo que Ele vai te conduzir. Porque a passagem continua dizendo que Jesus levou-o para fora do povoado. Sabe o que significa ir para fora do povoado? Jesus podia ter feito a cura ali. O homem era cego, ele não ia ver. Ele ia ver só depois que tinha um monte de gente ali em volta. Quantas e quantas vezes Jesus está no meio dessa multidão? Mas não.
Jesus leva ele para fora sozinho, Jesus leva ele, tira ele dali da multidão, sabe por quê? Porque Jesus quer ficar sozinho com ele. Isso se chama encontro pessoal, é algo que Jesus não vai abrir mão. A cura do seu e do meu coração começa justamente no momento em que nós temos um encontro pessoal com Jesus. É no momento que nós ficamos sozinhos com Ele. É importante sim os momentos de oração na comunidade, em grupo, nas pastorais. É extremamente importante porque é nesse momento que a gente tem coragem de manifestar aquilo que a gente quer. Porque é nesse momento que os nossos amigos pedem para Jesus por cada um de nós. É muito importante, mas é no momento em que ficamos sozinhos com Ele que acontece a cura. A cura não vai ficar acontecendo no meio da multidão para que todo mundo veja como se fosse um show. Como se fosse um passe de mágica. Não, Jesus não vai fazer isso. Jesus só vai curar no momento em que nós estivermos sozinhos com Ele. Quanto tempo você tem dedicado a estar sozinho com Jesus? Através da palavra, através da Eucaristia, através da confissão. Sim, muitas vezes a sua cura vai acontecer quando o seu pároco, quando o seu diretor espiritual ou quando um padre que estiver onde estiver, ele impor as mãos sobre você e ele te disser que ele absolve os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É nesse momento que a cura acontece. É no momento em que você comunga de Jesus, é no momento que você vai até uma capela e adora e ficam só vocês. Pode ser às vezes que tem até um grupo de oração lá em volta cantando e tudo mais, mas é aquele momento que você se volta para dentro de você, que você se curva diante de Jesus e ali então acontece um encontro de amor. Porque toda cura externa, ela começa por uma cura interior, por uma cura do coração de cada um de nós. Jesus não abre mão de ficar sozinhos com cada um de nós. Jesus deseja esse momento de intimidade. Ninguém toma outra pessoa pela mão e leva para fora da multidão se não tiver intimidade. Qual tem sido a sua intimidade com Deus? Continua. Aplicou-lhe saliva aos olhos. É esse momento que eu fico desesperado em pensar na cura de Jesus. Pensa que ele pegou a saliva dele e passou no olho do cego. É importante a gente entender que de Jesus, não importa o que seja, vai ser curado. Quando fala da saliva, não tem outra coisa que eu não consiga pensar a não ser a sua liquidez como água que purifica. Não tem como eu pensar que seria simplesmente por fazer, não. Ali existe todo um ato ainda maior de intimidade. Daquela boca de onde ao anunciar saía do próprio Espírito, o Espírito Santo. Ele purifica os olhos daquele cego, mas mais do que isso, ele purifica o interior daquele cego. Ele purifica o coração, porque quantas e quantas vezes, diante do sofrimento, em vez de nos tornarmos pessoas melhores, nós fechamos o nosso coração e tornamos ele ainda mais duro. E isso faz com que o sofrimento se perpetue na nossa vida. A grandeza do sofrimento é quando ele se torna motivo de salvação. É quando ele amolece o nosso coração. Penso eu que a saliva de Jesus, mais do que ser passada no olho daquele cego, ela era misturada com aquele barro duro do coração dele, a fim de que pudesse se tornar barro modelável de novo. Que Jesus pudesse modelar ali uma nova pessoa, uma nova história. Não deixe com que as pessoas fiquem de lado apenas.
Não deixe a sua ferida escondida, mas vai para o momento de intimidade com Jesus e leva tudo que você tem. Não fique se achando, porque meu coração é duro, porque eu já fiz tantas coisas, porque hoje, olha para o meu corpo, está todo destruído por tudo aquilo que eu tenho vivido, pela vida dúbia que eu tenho. Não permita com que isso te tire de perto de Jesus. Muito pelo contrário, vai para esse momento de intimidade, coloca sua mão na mão dele e vai para onde ele vai te levar, com aquilo que você tem, porque se você tiver barro duro, ele vai transformar em barro mole para modelar. Se você tiver cego, ele vai te dar visão novamente. Se você tiver ódio, ele vai te ensinar a amar. Vai te ensinar a perdoar. Jesus passou saliva e em seguida impôs-lhes as mãos. O que é impor as mãos? As mãos são impostas sobre nós sempre em momentos em que vão rezar por nós. Quando um sacerdote vai rezar por nós, quando o bispo vai pedir o Espírito Santo por nós na crisma. Esse reavivar. Meus irmãos que vivem hoje a renovação, é naquele momento em que os irmãos ali no grupo de oração impõem as mãos que eles vão pedir o Espírito Santo sobre você também. Impor as mãos é sinal de unção. Impor as mãos é sinal de bênção. Que pena que hoje se perdeu entre nós dos filhos pedirem as bênçãos aos pais, aos avós, aos padrinhos. Mas que bonito que é quando ainda assim hoje pedem e recebem. Que bonito que é quando um padrinho e uma madrinha, ela impõe as mãos sobre a fronte desse afilhado e traça o sinal da cruz, abençoando. Que bonito é! E foi isso que Jesus fez. Ele impôs as mãos para derramar bênção, graça, cura na vida daquele homem. E Jesus pediu tudo isso. Mas temos mais um passo. Jesus perguntou: vês alguma coisa? Tomou o cego pela mão, levou-o para fora, passou saliva, impôs as mãos e pergunta se ele está vendo alguma coisa. Momento de intimidade é momento de amor. A gente normalmente não tem intimidade com quem a gente não ama. Mas momento de intimidade também é momento de confiança. Porque por mais que a gente tenha amado alguém, tenha perdoado essa pessoa, a gente não tem intimidade se a gente não confia mais nela. Isso não significa que eu não perdoei, não. Muitas vezes eu perdoei, deixei ela livre. Deixei-me livre, porque ao perdoar eu me liberto também. Passei a amá-la. Mas isso não significa que eu preciso tê-la a todo instante ao meu lado. Se desejar, a confiança precisa ser restabelecida, mas tem que ser reconstruída. No entanto, a cura acontece quando essa confiança foi restabelecida. Porque ninguém vai te tomar pela mão, te levar para fora. Você é cego, não está vendo para onde está te levando. Está cada vez ouvindo menos o barulho das pessoas. Daí alguém vem e te coloca a saliva nos olhos, te impõe as mãos. Isso é sinal de confiança, de entrega. E pergunta, vês alguma coisa? Cara, e não tinha pior resposta para esse cego dar para Jesus. Vejo pessoas como árvores que andam. Como se visse árvores andando. Alguém, algum dia nessa vida, já viu uma árvore andando. Ele via as pessoas como se elas estivessem andando, mas não eram pessoas, eram árvores. Porque ele não conseguia enxergar no outro a dignidade de pessoa.
Porque às vezes o coração dele estava tão ferido, mas tão ferido, que ele não conseguia mais enxergar e não conseguia mais confiar em ninguém, não conseguia amar ninguém. É como se o coração tivesse esfriado de vez. É como se tudo tivesse perdido o sentido de carinho, de amor. E quantos sofrimentos nós passamos pela vida e que nos cegam, nos deixam de coração insensível. Mas é bonito que ele diz o seguinte: quando Jesus pergunta às vezes alguma coisa, a primeira coisa que ele faz e que diz é assim, erguendo os olhos, o homem disse: eu vejo as pessoas como se visse árvores andando. Talvez hoje, ao ouvir essa mensagem, seja o momento que Jesus te tomou pela mão, te levou para fora, passou saliva nos seus olhos, te impôs as mãos e perguntou se você está vendo alguma coisa. E talvez nesse momento, por conta dessa palavra que está te causando tanto desconforto, você esteja erguendo os olhos. Porque agora, talvez, até esse momento, você estava só olhando para o chão. E é por isso que você via tanta sujeira, tanta coisa ruim, tanta porcaria. Porque até agora você olhava só para o chão. Meu irmão, chegou a hora de você levantar esses olhos. Olha para o céu, porque é no céu que se encontra a nossa esperança. Olha para o céu, porque é no céu que encontra-se a nossa alegria. E eu estou falando dos céus, como vemos agora firmamento, mas também do céu espiritual, como nós vemos a vida que nós podemos ter e que nos é dada por Deus. Aquela vida do sopro lá de trás que nós falamos na primeira mensagem. É justamente isso. Chegou a hora de você levantar os olhos e eu gostaria que você recebesse essa mensagem como uma palavra profética na sua vida hoje. Levanta os olhos, meu irmão, nem que for para você ver pessoas como árvores andando, mas tudo bem, mas é a hora de você sair de onde você está. É hora de você parar de olhar simplesmente para aquele problema, para aquela situação, para aquela sujeira. Porque quando nós olhamos para baixo, o nosso corpo entende, linguagem corporal. Nós nos tornamos mais internalizados, nós começamos a olhar para nós e infelizmente nós começamos a ter a tal da autopiedade, como, nossa, tudo acontece comigo, por que só comigo? Olha a vida dos meus amigos como tá bonita, olha como deu certo para eles e para mim não, por que a minha vida é essa porcaria? É justamente porque a gente fica olhando só para o nosso próprio umbigo. Porque a gente fica olhando como se a gente fosse a maior vítima do mundo. Não, desculpa, você não é. Você não é a única pessoa que está sofrendo, muito pelo contrário. Se você olhar em volta agora, todas essas pessoas que você está olhando como árvore andando, elas também estão sofrendo. E talvez algumas estejam sofrendo justamente por ver o seu sofrimento. Todas nós carregamos um sofrimento dentro de si a todo instante. A questão é como nós lidamos com isso. Talvez você seja aquela pessoa que hoje olha para o sofrimento e se coloca como coitado. Ou talvez você seja aquela pessoa que hoje vê que tem um sofrimento, olha para cima, vê esperança e diz: eu vou enfrentar. Esse sofrimento um dia vai passar. Quem é você? Qual pessoa você é? Quando ele diz que ele vê como árvores andando, eu fico muito pensando, muito de verdade, em quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas que nos fazem sofrer. Ela tá lá. Deixa ela lá. Não chega perto de mim. Meu filho rebelde desse jeito? Eu vou dar carinho, mas não vou ficar atrás dele, não. Finge que ele é uma árvore, andando. Aquele colega seu de trabalho, você passa, até vira a cara. Finge que ele é uma árvore, andando. Irmão, não somos conhecidos por isso. Deixa a graça acontecer completa. Hoje, essa mensagem é para te levantar os olhos. Sinta como se agora
eu enfiasse a minha mão debaixo do seu queixo e te levantasse a cabeça. Sinta como se fosse o próprio Cristo hoje, colocando a mão debaixo do seu queixo, te levantando a cabeça e te olhando nos olhos. Ouça Ele te dizendo que tem jeito e que pode ser muito melhor, porque pode. Você só está olhando para o lugar errado. Toda vez que a gente olha para baixo e fica olhando para baixo, o máximo que a gente vai encontrar é a tal da serpente que vem passando para nos enganar, para nos dar uma vida de mentira. Essa vida que você está vivendo, de um sofrimento desenfreado, ela não é real. Não é. Levanta o olho e olha em volta de você. Quantas pessoas estão sofrendo, mas estão batalhando, estão vencendo, estão lutando, estão sorrindo. Você também pode. Se alguém algum dia disse que você não podia, porque você é fraco, porque você foi mimada, porque você não interessa, nós hoje viemos até você através dessa mensagem só para te dizer que você pode. Você pode ser feliz de novo. Você pode carregar esse sofrimento e deixar Jesus ir curando ao longo do caminho. Sabe por quê? Porque quando ele diz que ele vê homens como árvores andando, em seguida vai dizer que Jesus impôs-lhe de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Sabe por que faz questão São Marcos de mostrar que esse homem não foi curado de primeira? É para a gente entender de uma vez por todas que Jesus não é um mágico. Que Jesus não vem fazer aqui uma mágica e que de repente você vai terminar de ouvir esse vídeo e seu coração vai estar curado e tudo beleza e melhor assim, que bom que eu ouvi esse vídeo e acabou o sofrimento. Não! Isso não é verdade. Isso é para você saber que a cura é um processo, mas ela precisa começar hoje. Só que para começar hoje a gente precisa rasgar essa ferida. Você hoje precisa levantar esse olho. Hoje você precisa deixar com que a esperança te invada de novo para você saber que ainda você vai sentir, que ainda vai te doer por um tempo, mas que se você andar com Jesus, se você buscá-lo, confissão, Eucaristia, na palavra, se você buscar, não tem outro jeito, Jesus vai te curar. Porque a cura exterior, a cura do seu sofrimento, ela começa com a cura do seu coração, é cura interior. E só existe um remédio na face da terra capaz de curar o interior e o coração de uma pessoa. E esse remédio se chama amor de Deus. Ele nunca deixou de te amar. Mas quando você escolheu ir para longe, você deixou de receber. Se você hoje não vê força para voltar para Jesus, se você hoje não vê força para você ir confessar, para você ir na missa, para você ir adorar, para você pegar a palavra, faz como a ovelhinha da nossa mensagem anterior. Grita. Grita para Jesus te ouvir. Grita para Ele que você está precisando de socorro. E não precisa ser exterior. Esse grito pode ser interno. Mas se estiver sozinho, no lugar que dá, grita mesmo. Diz: Jesus, vem ao meu socorro. Eu não tenho força, não sei nem o que fazer. Mas grita. E deixa Jesus fazer na sua vida. Para que você possa receber essa cura perfeita. Porque Ele vai impor as mãos de novo. Quantas vezes forem necessárias. Mas Ele pode curar o seu coração. Ele quer curar o seu coração. Por fim, Jesus o mandou para casa. Disse-lhe: não entres no povoado.
Depois de um momento de grande intimidade, a gente quer silêncio. Depois de um momento de grande intimidade, a gente quer repouso. Tem coisas que nos são ditas e a gente só tem vontade de ruminar tudo isso. Silencia. Deixa Deus falar com você. Esse é o grande problema. Muitas vezes nós queremos só nós falarmos. E não somos capazes de ouvir o que Jesus tem a nos falar. Hoje Jesus te manda para casa. Talvez seja a casa do Pai. Aquela mesma que o filho pródigo um dia deixou e depois voltou. Talvez você seja aquela pessoa que há muito tempo não vai. Talvez que nunca foi. Chegou a hora de voltar. Talvez você seja aquela pessoa que não sai da igreja, mas que ainda não encontrou Jesus. Ou talvez você é aquela pessoa que não sai da igreja, já encontrou Jesus, mas hoje está no meio da multidão, no meio do barulho, e Jesus não está conseguindo falar com você. Dá a mão para Ele. Deixa Ele te levar para fora. Confia. O seu sofrimento tem cura. E essa cura se chama amor de Deus. Não fuja do sofrimento. É Ele que te amadurece. É Ele que te torna melhor. É Ele que te santifica. Mas não fique nele para sempre. Saiba que o amor de Deus é capaz de curar. Se o seu coração foi tocado por essa mensagem, por favor, compartilhe ela. Se você sabe de alguém que hoje está sofrendo muito, manda essa mensagem para ela. Deixa com que Deus fale ao coração. E que a cada um de nós, o Senhor possa estender a mão no dia de hoje para nos levar para fora. Eu desejo que essa mensagem te traga uma santa inquietação, até que você responda a esse apelo de amor de um Deus que se dá por cada um de nós. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e até a nossa próxima mensagem.